História de Santo Estevão, o mártir, considerado proto-mártir. É o primeiro mártir do cristianismo, é chamado de pró-mártir. Sendo considerado santo por algumas das denominações cristãs, católica, ortodoxa e anglicana. É celebrado no dia de 26 de dezembro no Ocidente, 27 de dezembro no Oriente, por tais denominações. Ele também está listado entre os 70 discípulos. Etimologia. O seu nome vem do grego Stéphanos, o qual se traduz para o aramaico como Kelio, significando coroa. E Santo Estevão é, de resto, representado com a coroa de martírio da cristandade, recordando assim o fato de se tratar do primeiro cristão a morrer pela sua fé, o pró-mártir. O relato público. A história de Santo Estevão apenas aparece em Atos dos Apóstolos 6 e 7 e livros do Novo Testamento da Bíblia cristã. Consta que houve resmungos da parte dos judeus que falavam grego contra os judeus que falavam hebraico, porque suas viúvas estavam sendo preteridas na distribuição diária de alimentos. Os apóstolos convocaram então os discípulos e propuseram que fosse formada uma comissão de 7 homens acreditados, cheios de espírito de sabedoria, que se incumbiriam de distribuição. Estevão, homem cheio de fé e Espírito Santo, estava entre esses, todos usando os nomes gregos que foram postos diante dos apóstolos. E após terem orado, receberam a imposição das mãos. O nome grego de Estevão parece indicar que fosse judeu, helenizado. Entretanto, outros pesquisadores afirmam que esse foi apenas seu nome cristão, escolhido por ele mesmo após ter seu primeiro contato com Simão Pedro em Jerusalém. Por homem acreditado, entende-se que a comunidade cristã, toda a multidão, dava bom testemunho dele. O serviço do alimento parecia não obster ao serviço da palavra, uma vez que diversos homens afluíam a Estevão para discutir com ele, mas não podiam fazer frente à sabedoria e ao espírito com que falava. Também contribuiu para a sua fama o fato de ele, cheio de graças e de poder, realizar grandes portentos e sinais entre o povo. Santo Estevão também foi canal de Deus para a realização de vários milagres grandiosos no meio do povo, como vemos em Atos 6:8. Assim, numerosas conversões ao cristianismo vinham acontecendo por causa do poderoso ministério de Santo Estevão. Por outro lado, a força da pregação de Santo Estevão incomodou os líderes judeus de Jerusalém, vidas e obras. Segundo os Atos dos Apóstolos, Estevão foi um dos 7 primeiros diáconos da igreja nascente, logo após a morte e ressurreição de Jesus, pregando os ensinamentos de Cristo e convertendo tanto judeus como gentios. Segundo alguns estudiosos, Estevão pertencia a um grupo de cristãos que pregava uma mensagem mais radical, um grupo que ficou conhecido como os helenistas, já que os seus membros tinham nomes gregos e eram educados na cultura grega, e que separou do grupo dos 12 apóstolos. Também eram conhecidos como Grupo dos 7,
foi detido pelas autoridades judaicas, levado diante do Sinédrio, a Suprema Assembleia de Jerusalém. No Sinédrio, ele foi julgado lá, diante de todas as autoridades e de Saulo, o fariseu que tornaria São Paulo. Ele defendeu a fé cristã de maneira que não puderam contradizê-lo. Por isso, sem razão nenhuma, condenaram Estevão à morte por blasfêmia, sendo sentenciado e apedrejado. Muitos padres da igreja, como Santo Agostinho, atribuíam a conversão de Saulo às orações de Santo Estevão, citando Agostinho: "Si Stephanus non oracit, ecclesia Paulo non haberit". Gregório de Tours afirmou mais tarde que foi por intenção de Santo Estevão que um oratório cristão, a ele dedicado na cidade de Metz, onde se guardavam relíquias do santo, foi o único local da cidade que escapou ao incêndio que os hunos lhe deitaram no dia da Páscoa de 451. Santo Estevão goza de bastante popularidade em países europeus como Espanha, França, Itália, Portugal. No Brasil existem, além de diversas capelas ou casas de formação, outras 7 paróquias dedicadas a Santo Estevão. Santo Estevão, primeiro mártir da Igreja. Estevão, porém, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Levantaram-se então alguns da sinagoga, chamada dos libertos e dos sirenenses e dos alexandrinos e dos da Sicília e da Ásia, começaram a discutir com Estevão e não puderam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele falava. Subornaram então alguns homens que disseram: ouvimos-lo proferir palavras blasfematórias contra Moisés e contra Deus, e amotinaram o povo e anciões e escribas e apoderaram-se dele, conduziram-no ao sinédrio e apresentaram falsas testemunhas que disseram: este homem não cessa de proferir palavras contra o lugar santo e contra a lei, pois ouvimos-lo dizer que Jesus, o Nazareno, destruirá este lugar e mudará os usos que Moisés nos legou. E todos que estavam sentados no sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, viram o seu rosto como o rosto de um anjo. Num longo discurso, Estevão evoca a história do povo de Israel, terminando com esta veemente apóstrofe: homens de serviço duro, incircuncisos de coração e de ouvidos, resistis sempre ao Espírito Santo. Vós sois como os vossos pais. Qual dos profetas não prosseguiram os vossos pais e mataram os que prediziam a vinda do justo, que vós agora traístes e assassinaste? Vós que recebeste a lei promulgada pelo ministério dos anjos e não aguardastes. Ao ouvir estas palavras, exasperando-se nos seus corações, rangiam os dentes contra ele. Mas ele, cheio do Espírito Santo, tendo os olhos fixos no céu, viu a glória de Deus e Jesus que estava à direita de Deus, e disse: vejo os céus abertos e o Filho do Homem que está à direita de Deus. E, levantando um grande clamor, fecharam os olhos e um conjunto lançaram-se contra ele. Lançaram-no fora da cidade, apedrejando-nos. E Estevão, que invocava Deus e dizia: Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Depois, tendo posto os joelhos em terra, gritou em voz alta: Senhor,
não lhe conte este pecado. E dizendo isso, adormeceu. O testemunho de Santo Estevão certamente impressionou o futuro de São Paulo. Relíquias e culto. Durante os primeiros séculos do cristianismo, o túmulo de Estevão achou-se perdido, até que em 415, talvez pela crescente pressão dos peregrinos que se deslocavam à Terra Santa, um padre chamado Luciano ter dito uma revelação onírica de onde se encontrava a tumba do mártir, algures na povoação de Cafar, Gamala, e alguns quilômetros ao norte de Jerusalém. Por toda a força de sua história e de seu testemunho, Santo Estevão passou a ser cultuado desde o início da igreja, no ano 415. Seus restos mortais foram encontrados para grande comoção por parte dos fiéis. A festa de Santo Estevão é celebrada sempre no dia seguinte do Natal de nosso Senhor Jesus Cristo, para marcar o fato dele ter sido o primeiro mártir da igreja. Oração de Santo Estevão. Deus eterno e todo-poderoso, que destes a Santo Estevão a graça de lutar pela justiça até a morte. Concedei-nos por sua intercessão suportar por vosso amor as adversidades e correr ao encontro de vós, que sois a nossa vida. O ilustre Santo Estevão, proto-mártir, nosso padroeiro celestial, a ti voltamos a nossa prece fervorosa. A ti, nós dos mistérios do terço, pedimos que olheis para nós que vivemos hoje aqui na terra, cercados de tantas adversidades, que muitas vezes nos perdemos e deixamos de dar nossos testemunhos de fé. Protege nossos familiares, nossos irmãos doentes, que rogam pela misericórdia divina. Tu que dedicaste a vida ao serviço pronto e generoso dos pobres, dos doentes, dos aflitos, torna-nos sensíveis aos muitos brados de socorro que se elevam de nossos irmãos sofredores. Tu, intérprete defensor do Evangelho, fortaleça a nossa fé e não permitais jamais que a sua vívida chama seja enfraquecida. Se ao longo do caminho a fadiga nos envolver, desperta em nós o ardor da caridade e a fragrância da esperança. Ó nosso doce protetor, tu que à luz das obras e do martírio foste a primeira testemunha esplêndida de Cristo, infunde em nossas almas um pouco do teu espírito de sacrifício e de amor voluntário, lembrando-nos que há mais alegria em dar do que em receber. Nós te pedimos, enfim, o nosso grande patrono, que abençoe a nós todos e, acima de tudo, a nossa obra apostólica e as nossas iniciativas voltadas ao bem dos pobres e dos que sofrem, para que, junto contigo, possamos um dia contemplar no céu a glória de Jesus Cristo, Filho de Deus. Glorioso Santo Estevão, diácono, cheio de Espírito Santo, animador das comunidades, nós vos pedimos que intercedam a Deus por nós, para que consigamos a graça de uma verdadeira conversão a Jesus Cristo e o seu projeto. Concede-nos sabedoria e coragem para renovar nossas comunidades, tornando-as uma igreja a serviço do reino.
Dai-nos força para participarmos sem medo da construção de uma sociedade justa, fraterna e solidária, vivenciando assim a paz tão desejada. Guarda nossas famílias de todos os males, para que nossos lares sejam verdadeiras igrejas domésticas, onde o Evangelho é anunciado e vivenciado. Tudo isso vos pedimos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Ó Deus, pelos méritos de Santo Estevão, nós vos pedimos proteção contra nossos inimigos e aqueles que querem nos apedrejar com a inveja, maledicência, fofocas, ciúmes, calúnias, falta de perdão e tantos outros males. Rogo-vos para que a vossa mão poderosa nos guie em todos os momentos de nossa vida. Santo Estevão, limpa a vingança de nosso coração. Fazei com que perdoemos com toda sinceridade a quem nos traiu, a quem nos iludiu, a quem nos feriu, a quem nos roubou, a quem nos ofendeu, a quem nos humilhou, a quem nos bateu. Santo Estevão, fazei com que o ódio saia em nosso pranto, fazei com que perdoemos quem riu de nós, quem zombou de nós, quem nos ironizou, quem se vangloriou de nós, quem nos desprezou. Santo Estevão, limpa a vingança de nossos corações. Ensinai-nos, ó Deus, a imitar o que celebramos hoje, amando os nossos próprios inimigos, pois festejamos Santo Estevão, vosso primeiro mártir, que soube rezar por seus perseguidores. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Santo Estevão, rogai por nós.